Você já imaginou uma cidade onde todos falavam a mesma língua, trabalhando juntos para construir a maior estrutura já vista na história da humanidade? Em meio ao deserto do Iraque atual, arqueólogos descobriram evidências surpreendentes sobre a verdadeira Torre de Babel. Uma tabuleta antiga revela detalhes chocantes. Uma estrutura de 91 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, construída há mais de 4.000 anos. Mas o que você está prestes a descobrir vai muito além da arqueologia. Como eram as mulheres dessa sociedade, como viviam as pessoas que construíram esta torre, o que comiam, como se organizavam. E mais importante, porque Deus considerou esta construção tão perigosa que precisou intervir pessoalmente. Agora comente abaixo de qual cidade você está nos assistindo, quero saber. A vida na misteriosa Torre de Babel. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde todos falavam exatamente a mesma língua? Em uma época remota, nas planícies de Sinear, atual território do Iraque, existiu uma civilização que ousou desafiar os limites entre o céu e a terra. A Bíblia nos revela em Gênesis 11:1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Este relato nos transporta para um momento único na história da humanidade, quando os descendentes de Noé se uniram com um propósito ambicioso que mudaria para sempre o curso da história. Imagine uma vasta planície, onde milhares de pessoas trabalhavam em harmonia, construindo não apenas uma cidade, mas uma torre que pretendia tocar os céus. As descobertas arqueológicas nos revelam que as construções da antiga Babilônia eram verdadeiras obras-primas de engenharia. Os construtores desenvolveram técnicas avançadas, usando tijolos cozidos e betume como argamassa, materiais que até hoje intrigam pesquisadores. Em Gênesis 11:4, encontramos a verdadeira motivação por trás desta construção monumental. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esta não era apenas uma obra arquitetônica, era uma declaração de independência contra o próprio Criador. Evidências arqueológicas mostram que na região da Mesopotâmia existiam estruturas impressionantes chamadas zigurates. Estas torres monumentais podiam alcançar alturas surpreendentes, com múltiplos andares conectados por rampas elaboradas. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nestas construções grandiosas. A vida em Babel era um reflexo dessa ambição desmedida. As pessoas não estavam apenas construindo uma torre, estavam criando uma sociedade que acreditava poder igualar-se a Deus. Esta história nos mostra como o orgulho humano pode nos cegar para as consequências de nossas ações. Se você está se perguntando como era o dia a dia naquela sociedade, as próximas revelações vão surpreender você. Vamos descobrir detalhes fascinantes sobre a organização social, o trabalho e as crenças daquele povo, e como suas escolhas provocaram uma mudança que afeta a nossa vida até hoje. Se você está determinado a não construir torres de orgulho em sua vida, comente agora: Senhor, seja meu alicerce. Vamos declarar juntos que não repetiremos o erro de Babel. O que vem a seguir vai revelar aspectos surpreendentes sobre como essa antiga civilização vivia, trabalhava e se organizava. Prepare-se para descobertas que vão mudar sua forma de ver esta história impressionante. Como era a vida em Babel? Você já se imaginou acordando em uma manhã na antiga Babel? O sol nascente iluminando uma cidade fervilhante, onde milhares de pessoas se movimentavam com um propósito comum. Vamos mergulhar nos detalhes fascinantes desta civilização que desafiou os céus, como nos revela o livro de Gênesis 11:3-4, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Este versículo nos dá pistas valiosas sobre a organização do trabalho em Babel. A cidade de Babel era uma obra-prima da engenharia antiga,
Evidências arqueológicas mostram que a região da Mesopotâmia desenvolveu técnicas avançadas de construção. Os tijolos eram fabricados em fornos especiais, onde o barro era misturado com palha e queimado até atingir uma dureza extraordinária. O betume, um material natural da região, servia como uma argamassa resistente que mantinha os tijolos unidos. A sociedade babilônica era extremamente organizada e hierárquica. No topo da pirâmide social estava o rei, considerado um representante divino na terra. Abaixo dele, uma complexa estrutura de sacerdotes. Escribas e administradores governava cada aspecto da vida cotidiana. Os arqueólogos descobriram tabuletas de argila que revelam um sistema administrativo sofisticado, com registros detalhados de trabalho, pagamentos e distribuição de recursos. Os trabalhadores eram divididos em grupos especializados. Havia os oleiros, que moldavam os tijolos, os transportadores que carregavam materiais, os construtores que erguiam as paredes e os artesãos que criavam os elaborados ornamentos. Cada pessoa tinha sua função específica, como engrenagens de uma máquina gigantesca. A vida religiosa em Babel era intensa e complexa. Os babilônios adoravam diversos deuses, cada um associado a diferentes aspectos da vida. Marduk, o deus principal, era considerado o protetor da cidade. Os zigurates, as torres em forma de pirâmide, não eram apenas estruturas arquitetônicas, eram templos que simbolizavam a conexão entre o céu e a terra. O dia começava cedo em Babel. As ruas estreitas enchiam-se de pessoas. Comerciantes vendendo seus produtos nos mercados, sacerdotes realizando rituais nos templos, escribas registrando transações em tabuletas de argila. As casas, construídas com os mesmos tijolos da torre, eram organizadas em bairros densamente povoados. A construção da torre exigia uma logística impressionante. Milhares de trabalhadores se revezavam em turnos, subindo e descendo rampas íngremes, carregando materiais. A altura crescente da torre demandava técnicas cada vez mais sofisticadas de engenharia. Descobertas arqueológicas sugerem que os babilônios desenvolveram sistemas de polias e alavancas para erguer os materiais pesados. Os arqueólogos encontraram evidências de um sistema educacional avançado. Jovens escribas eram treinados em escolas especiais, aprendendo a complexa escrita cuneiforme. Este sistema permitia o registro detalhado de leis, transações comerciais e textos religiosos. A alimentação do povo era baseada principalmente em grãos, como cevada e trigo, cultivados nas férteis planícies ao redor da cidade. Canais de irrigação, obra de engenharia notável, garantiam água para as plantações e para a população. O comércio florescia, com mercadores trazendo produtos exóticos de terras distantes. No entanto, toda essa organização e progresso escondiam uma realidade mais profunda. A sociedade babilônica, em sua busca por poder e glória, estava se afastando cada vez mais do propósito divino. A torre em construção não era apenas um monumento à engenhosidade humana, era um símbolo de orgulho e rebelião. O que veremos a seguir vai revelar como esse imenso projeto de construção impactava a vida das pessoas comuns, suas famílias e relacionamentos. Prepare-se para descobrir detalhes surpreendentes sobre o dia a dia dos construtores da torre que desafiou os céus. O diabo treme quando nos unimos em propósito. Mostre que você está do lado de Deus e comente "Deus no controle". Quanto mais comentários, mais força teremos contra as ciladas do inimigo. Como foi a construção da torre? O sol mal havia nascido e já se podia ouvir o som de milhares de pessoas trabalhando. O ar estava carregado com o cheiro de barro queimado e betume, enquanto uma estrutura monumental crescia em direção ao céu. Esta não era uma construção qualquer, era a Torre de Babel. Em Gênesis 11:3-4, encontramos detalhes precisos sobre as técnicas de construção. Disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos